Bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos. Prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nosso Pai. Como eu disse no domingo passado, nós vamos falar hoje, vamos dar essa aguinha aí, por favor. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Joel. Profeta Joel. Se eu perguntar aos irmãos assim, quem foi o profeta Joel, os irmãos respondem aqui. Acho que o máximo que a gente consegue dizer é isso, né? Que ele foi um dos profetas, chamado de profetas menores, não muito mais além disso de jeito nenhum. Isso parece porque o profeta Joel parece ser muito simples, muito discreto, e o seu livro é também muito poético, muito bonito. Então, vocês já vão abrindo aí as suas Bíblias no livro do profeta Joel, que já é um desafio, né? Já é um desafio. Onde é que fica o profeta Joel? Onde é que ele se encontra? Ele se encontra entre Oséias e Amós, tá certo? Depois dos chamados profetas maiores. Por que isso? Por que tanta dificuldade? Porque nós não temos quase que praticamente informação nenhuma sobre ele. Quase que nenhuma informação. A não ser o nome do pai dele, que se chama Petuel. E o nome dele, que é Joel, não se tem mais coisas que falem a respeito dele de jeito nenhum. Então há, por exemplo, nenhum indicativo da época em que ele escreveu, o reinado em que ele escreveu, nada disso tem registrado na nossa Bíblia, não. Porém, ele é muito elegante, ele é um ótimo escritor, fantástico escritor. E ele escreve, na verdade, sobre uma situação das piores possíveis passada pelo povo judeu. Uma crise inimaginável. Na verdade, uma tragédia natural provocada por uma invasão de gafanhotos. Uma invasão de gafanhotos. Isso, hoje, já é um problema. Imagine naquela época, quando as dificuldades eram muito piores do que hoje, na verdade. Essa crise, essa invasão de gafanhotos, ela devasta completamente Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém. Por isso, ele faz, da metade do livro dele, a descrição dessa crise que eu estou falando aqui para os irmãos. Então, o que é que nós vamos ver aqui inicialmente? Nós vamos ver a anatomia do caos. Aquilo que nós estamos chamando de a anatomia do caos. Nós não vamos ler um texto especificamente para a gente se deter nele, mas a gente vai ler o livro quase como um todo, ok? Então, por isso que eu pedi que os irmãos abrissem suas Bíblias e ficassem bem atentos à leitura. Como é que é essa anatomia do caos? Primeira coisa que a gente pode pensar é exatamente nos agentes do caos. Quem eram os agentes do caos? Eram os gafanhotos. Abra sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 4, que a gente vai ler assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então aqui nós temos os agentes do caos, da crise, da tragédia que o povo de Israel passava naquele instante. Quais são os agentes? São esses 4 tipos de gafanhotos que são mencionados aí de uma forma traduzida. No original, os nomes deles são no hebraico, ok? Enfim, quando a gente parte para o versículo 5, a gente lê uma outra informação também que ajuda nesse caos. Qual é a informação? É quando a gente lê assim: acorde, beberrões e chorem.
acordem, beberrões e chorem. Ou seja, o povo foi tomado de surpresa por um ataque desencadeado de 4, numa sequência de 4, é como se fosse 4 exércitos que atingem o povo, 4 exércitos de gafanhotos, o caçador, migrador, devorador, destruidor, e o povo ainda é um povo de ressaca, inerte, que é pego de surpresa, que não esperava de jeito nenhum por isso. O caos, ele vai aparecer de diversas maneiras, de diversas formas diferentes. Quais são as maneiras, quais são as formas diferentes? Primeiro, o caos na natureza. Veja aí o versículo 7, diz assim: este exército de gafanhotos, ele destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos, completamente brancos. Você está entendendo do que se trata? Se trata de uma praga que o povo de Israel não tinha visto outra igual ainda, de forma alguma. Esse mesmo caos, ele se estabelece na casa do Senhor. Como? De que jeito? Veja comigo o versículo de número 9, quando a gente lê assim: na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as ofertas de libações ou de bebidas. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O que eu quero dizer assim, em primeiro lugar, o profeta diz assim: essa crise me atingiu as minhas videiras e figueiras, mas essa crise também atingiu a casa do Senhor. Agora não tem como mais a gente dar oferta na casa do Senhor, nem oferta de bebidas, nem ofertas de cereais. O caos também se estabelece na economia e no social. Veja bem o que diz os versículos 10 a 12. Diz assim: os campos foram arrasados, a terra está de luto, o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim, a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras murcharam também. Todas as árvores do campo secaram. Os lavradores estão envergonhados e os vinhateiros lamentam. Você está entendendo do que se trata aí? Está dizendo assim, olha, o país inteiro está num caos total. Caos total. O caos também é emocional nessa hora. Versículo 12. Já não há alegria entre os filhos dos homens. O caos também é logístico. A gente lê isso no versículo 17, onde a gente lê assim: os celeiros foram destruídos, os armazéns foram derrubados. Você está percebendo o tamanho da crise? Não é uma crisezinha, é uma crise seríssima. O caos também atingiu aquilo que a gente chamaria hoje de agronegócio. Veja aí o versículo 19, versículo 20. O gado geme, os bois estão inquietos, porque não tem pasto. O rebanho das ovelhas estão sofrendo, os animais selvagens suspiram, o rio secaram e o fogo devorou as pastagens. Desculpe mais uma vez a garganta, tá? É água? Tem aqui já. Mas eu acho que eu vou precisar de mais. Uma balinha de menta. Quem tem, deu aí. Enfim, voltando para cá.
aqui a gente percebe que o caos atingiu a fauna e a flora também. Mas não só isso, o caos não ficou apenas no campo, o caos também ele chegou na cidade, ele tornou-se urbano. Capítulo 2, verso 9. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Está entendendo? Veja bem o que eu vou dizer aqui. Vou repetir. Quem é que invade a cidade? Os gafanhotos. Quem é que sobe as muralhas? Os gafanhotos. Quem é que sobe pelas paredes das casas? Os gafanhotos. Quem é que entra pelas janelas como ladrões? Também os gafanhotos. Então o que ele está dizendo aqui é que para onde você for, você vai encontrar esses agentes do caos. Caos, repito, nunca experimentado pelo povo de Israel. Qual é o resultado disso? Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: diante deste povo, ou seja, dos gafanhotos, ele chama os gafanhotos de povos aqui, como se eles estivessem invadindo Jerusalém. Pode trazer. Obrigado. Obrigado. Quando nós somos irmãos, essa tosse passa. Qual é o resultado? Capítulo 2, versículo 3. Diante deste povo, a terra é como o jardim do Éden. Preste bem atenção. Diante dos gafanhotos, na frente deles, a terra é como se fosse o jardim do Éden. Mas atrás deles, ela é devastada como um deserto. Nada ali escapa. Entendeu? Ou seja, na frente deles, está tudo verdinho, bonitinho, arrumado, organizado, maravilhoso. São as plantações. Mas depois que eles passam, aquela terra fica como se fosse um deserto, completamente devastada. Não tem mais o que sobrar ali. Por isso que no capítulo 1, versículo 4, que nós começamos a ler aqui, o texto diz que primeiro veio uma leva de gafanhotos, cortador, depois veio o migrador, depois veio o devastador, depois veio o destruidor. Então imagine, se com uma leva só dessas, a terra já ia ficar devastada e sem nada, imagine com 4 camadas de devastação. É assim que o profeta descreve essa situação aqui. Eu poderia dizer que é assim que de uma hora para outra, aquele mundo nosso, que parecia completamente organizado, harmonioso, num lugar seguro, concreto, bem estabelecido, de repente esse mundo vira de cabeça para baixo. De repente esse mundo ele se transforma em algo absolutamente caótico, sem nexo, sem sentido. O irmão já experimentou alguma coisa assim na sua vida? Quando estava tudo organizado, tranquilo, maravilhoso, fantástico, você se sentindo seguro, tudo arrumadinho no lugar, e de repente, sem que nem para quê, parece que vem uma nuvem de gafanhotos e derruba tudo, devasta tudo, desarruma tudo na sua vida.
Já? A pandemia. A pandemia foi uma delas que atingiu a todos nós aqui, né? Todos nós seres humanos. Mas, fora a pandemia, de vez em quando, nós somos surpreendidos por situações que tornam a nossa vida absolutamente caótica. Um caos. Onde a gente, na verdade, não consegue mais ter controle das coisas. Enfim, aquele povo que vivia deitado eternamente no berço esplêndido, acorda de uma hora para outra com uma praga que é igualzinha, ou pior até, do que aquelas pragas que a gente tem no Egito. Entendeu? É exatamente assim que o profeta Joel descreve o que está acontecendo. Eles acordaram, eles foram dormir, vamos dizer assim, de uma maneira inconsciente por conta da bebida. Eram beberrões. E acordaram aturdidos, como se estivessem vivendo dentro de um filme de terror. Ou seja, a vida transformou-se num caos. Eu já experimentei algumas vezes essa sensação na minha vida. Não sei se você já experimentou, mas eu já experimentei algumas vezes isso. A grande pergunta aqui é: o que fazer quando nossa vida se transforma num caos? Quais atitudes nós devemos ter ou tomar quando a vida se torna caótica? Essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje pela manhã. O que fazer quando a vida se transforma num beco sem saída? O que fazer quando a vida, na verdade, ela parece transformar-se num labirinto de emoções negativas? O que fazer quando parece que tudo está sendo devorado e não tem volta? O que fazer em meio ao caos? O que é que o irmão me responde? É nesse contexto que o profeta Joel vai nos indicar 3 atitudes que nos servirão de guia para que a gente ultrapasse os momentos em que a nossa vida se transforma em algo caótico. Entenderam? Na verdade, esses 3 versículos que eu vou utilizar, eu diria particularmente que são 3 maravilhosos versículos. Talvez 3 dos mais lindos versículos que nós temos na Bíblia. Mas que a gente cita pouco eles. Por quê? Porque eles estão guardados dentro desse livro chamado de profeta Joel, que é meio escondido na Bíblia. Primeira atitude que a gente deve ter quando a nossa vida está se transformando num caos. No caos, rasgue seu coração e não as suas vestes. Capítulo 2, versículo 12. Leia comigo. Diz esse texto assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. E aí vem a frase: rasguem os corações, ou o coração, e não as suas roupas, e não as suas vestes. Vê bem, o costume de rasgar as vestes, ele é um dos mais antigos da Bíblia. A gente encontra ele, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículo 29, quando Rubem, irmão de José, descobre que os outros irmãos tinham vendido ele para uma caravana que eles não sabiam para onde é que tinha ido. E desesperado, Rubem rasga as suas vestes num sinal de desespero naquele instante.
Esse gesto ele tornou-se uma prática comum entre os judeus para representar 4 coisas pelo menos: luto, tristeza, indignação e arrependimento. Então, quando o judeu passava por uma situação que ele se sentia abatido, triste, etc., para demonstrar sua tristeza, ele rasgava as suas vestes, sentava no chão e se cobria de cinza também. Era o conjunto completo dessa situação. Contudo, aliás, é bom a gente lembrar, por exemplo, que vários servos do Senhor, pessoas bem conhecidas, utilizaram-se desse gesto, como por exemplo Jacó, Davi, Eliseu, Jó, foram servos do Senhor que rasgaram as suas vestes. Então essa era uma expressão genuína dessa tristeza, dessa indignação, dessa forma como as pessoas se sentiam naquele tempo. Contudo, com o passar do tempo, essa expressão genuína de abatimento, ela passou a se tornar uma expressão formal. Ou seja, em outras palavras, em vez de representar uma verdade íntima, ela passou a representar uma formalidade ínfima, eu diria. Entendeu o que eu disse? É meio que juntando com aquilo que Moisés disse no domingo passado. Mais cristianismo, menos hipocrisia. Essa frase ficou bem gravada na cabecinha da gente, né? Então, com o passar do tempo, em vez do pessoal fazer essa questão de rasgar as vestes como algo verdadeiro, genuíno, sincero e honesto, passou a fazer isso de uma forma formal. Passou a fazer isso de uma maneira que não representava verdadeiramente o que estava dentro de si. Tanto é que, diante da afirmativa de Jesus de que ele é o Messias, o sumo sacerdote rasga as suas vestes, mas por um ato absolutamente formal, nada mais além disso. Protocolar, superficial, não sendo expressão de uma sincera e verdadeira emoção que se passava dentro dele. Quando, porém, Joel diz assim: rasguem os seus corações, ele está dizendo assim: olha, é preciso que você abra o seu coração para Deus. É preciso que você verdadeiramente mostre o que há dentro de si para Deus, sem reservas. É preciso que você escancare o que está dentro de você para Deus. E assim ele vai ouvir aquilo que está dizendo o seu coração, sem reservas. Então, um coração fechado, ele não tem espaço para Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós rasgamos o nosso coração, nós expomos aí sim os nossos verdadeiros sentimentos em relação a Deus e ao que nós estamos passando. Rasgar o coração é abrir a porta para Deus entrar. O que é que diz Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus está atualizando esse rasgar os corações. Rasgar as vestes é fácil. Rasgar o coração é difícil. Eu posso perguntar aqui, quem é que tem acesso ao seu coração? Para quem você abre verdadeiramente as portas do seu coração? Então escuta o que eu vou dizer. Rasgar as vestes é fácil. Rasgar o coração é difícil. Rasgar as vestes
é superficialidade. Rasgar o coração é profundidade. Rasgar as vestes é teatralidade. Rasgar o coração é veracidade. Entendeu? Então, se você nesse instante está passando por um momento da sua vida em que tudo parece ser caótico, difícil, complicado e etc., qual é a primeira atitude que você precisa ter? Rasgar o coração. Abrir o seu coração para Deus. Rasgar o seu coração para Deus. Segunda atitude, dita pelo profeta Joel: no caos, se apresente, se prepare para a guerra e diga: eu sou forte. Capítulo 3, versículo 9 e 10. O profeta diz assim: declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Aí vem o versículo lindo: que o fraco diga: eu sou forte. Que o fraco diga: eu sou forte. É interessante, me parece, que esta é a única vez, na verdade, que o povo de Deus é instado a declarar guerra. Os outros povos sempre declaravam guerra para Israel, mas Israel nunca declarava guerra para ninguém. Aqui é o único lugar em que há um estímulo de Deus para que o povo dele diga assim: nós vamos declarar guerra a vocês. Essa é uma guerra que vale a pena ser lutada. Essa é uma guerra contra o pecado. E o próprio versículo em si, ele já traz destrinchado nele o que seria os passo a passos para que se declarasse essa guerra. Primeira coisa, toda guerra deve começar com a convocação dos soldados, é ou não é? Aí o texto diz assim, versículos 9 e 10: convoquem os valentes. Convoquem os valentes. Preste bem atenção aqui. Quando um país vai entrar em guerra com outro, qual é a primeira coisa que ele faz? Convocar os reservistas, não é assim? Os soldados reservistas. O que ele está dizendo aqui é assim: convoquem os soldados, mas não é qualquer tipo de soldado, é os soldados valentes. Porque senão não adianta de nada. Adianta você convocar um exército de soldado covarde? Não adianta. O segundo esquema, ou a segunda coisa que o texto vai dizer aqui, é que todo homem de guerra faça duas coisas: se apresente e se prepare. Você convocou os valentes. Esses valentes agora precisam o quê? Se apresentarem. E também se prepararem. Por quê? Por que tem que ser as duas coisas? Porque não adianta de nada você ter valentes que não se apresentam. Não é assim? Vai adiantar? Você tem um bando de gente valente, mas que não se apresenta para lutar? Não adianta. Mas também não adianta ser valente e não estar preparado. Também não vai funcionar. Entendeu o que eu estou dizendo? Terceiro lugar, mais importante ainda numa guerra, além de você ter um exército de valentes que se apresentem e são bem preparados, é que esses valentes tenham armas. Sem armas, também não se ganha guerra. Confere? Por isso que ele vai dizer o quê? Peguem os seus arados e transformem em espadas. Peguem suas
foices e transforme em lanças. Ou seja, vocês precisam ter armas, precisam estar preparados. E em quarto e último lugar, para esse exército ser perfeito, falta só uma coisa, o que é? Hã? Que o fraco diga, eu sou forte. Amém, meu irmão? Que o fraco diga, eu sou forte. Aí eu vou dizer de novo, que o fraco diga, eu sou forte. Vê bem, não se trata de magia, de mágica. A própria neurobiologia hoje em dia diz que as palavras carregam poder. As palavras, elas carregam poder. Ou como os crentes dizem, a palavra tem poder. Portanto, mesmo aqueles que se acham fracos, eles precisam dizer que são fortes. Ou como outra tradução diz, que eles são guerreiros. Por isso que eu coloquei esse ser ambíguo aqui, nessa imagem. De um lado ele é fraco, e do outro lado ele é forte. Ele precisa se ver de que lado? Voltando no contexto que nós estamos trabalhando aqui. Se a tua vida está um caos, você precisa dizer que você é forte. Entendeu o que eu estou dizendo? A vida está caótica, está complicada, está difícil, está problemática, tudo virou de ponta cabeça, tudo foi devastado, tudo está ameaçado. É nesse instante que você precisa ser valente. Precisa não correr da parada, apresentar-se. Precisa preparar-se psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E precisa, na verdade, armar-se com o que você pode se armar. E por último, você precisa olhar para você e dizer assim: eu sou forte, eu vou passar por isso. Amém. Eu não vou ficar pelo meio do caminho. Amém. Eu vou conseguir chegar lá. Eu vou dar a volta nessa história. Eu vou remodelar tudo que está acontecendo com a minha vida. Amém. Entendeu, meu querido irmão? Acreditar na sua força vai lhe ajudar a atravessar os momentos de caos pelos quais você pode passar. Recapitulando. No momento em que o teu mundo está arrumadinho, organizado, estruturado, de repente vem uma tragédia, vem um caos, vem uma dor, vem um sofrimento, vem a perda de um emprego, vem um divórcio, vem qualquer uma dessas coisas, vem a perda de um parente. No momento que o caos se estabelece, qual é a primeira atitude que você deve ter? Primeira, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Abre espaço no mais profundo de você para Deus agir. Segundo, se apresente, não fuja da luta, se prepare e diga: eu sou forte. Amém. É assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que começar. Em terceiro e último lugar, a terceira coisa que nós devemos fazer é essa aqui: no caos, continue sonhando. No caos,
continue sonhando. Capítulo 2, versículo 28. O texto diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Amém? Amém. É interessante como depois de descrever o caos, o profeta Joel ele vai trazer esperança para as pessoas. E ele vai trazer essa esperança para as pessoas através de faixas etárias. Não é interessante isso? Porque ele vai dizer assim: olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos? Sonharão. Eu acho meio estranho a forma como esse versículo é escrito, através dessas promessas distribuídas em faixas etárias. Por que eu acho estranho? Vê bem, é natural que os filhos profetizem, é ou não é? São filhos. É natural que com o derramar do Espírito, eles profetizem. É normal também que os jovens tenham visões, é ou não é? É. Está tudo novinho, né? Então está planejando a perspectiva futura. É normal que os jovens tenham visões. Legal? Agora, é normal que os velhos tenham sonhos? Vai repetir a pergunta: é normal que os velhos tenham sonhos? Não. Não é normal. Velhos, normalmente quando a gente pensa em velhos e anciãos, eles já realizaram os seus sonhos. Logo, ele não tem mais sonhos para realizar. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Diz assim: eu vou derramar do meu espírito. Os filhos e as filhas profetizarão. Legal. Os jovens terão visões, mas os velhos sonharão. Continuarão sonhando. Glória a Deus. A esperança não foi boa. Veja bem, meu querido irmão e irmã. Os sonhos não desaparecem com os cabelos brancos. Ou melhor dizendo, os sonhos não deveriam desaparecer com os cabelos brancos. Não existe idade para se sonhar. Não existe idade para se modificar e se desejar e se procurar aquilo que Deus quer ainda para nossas vidas. Está ligado? Então, nesse instante, eu quero olhar para você e quero que você olhe para você mesmo e você diga assim: quais são os meus sonhos? Ah, porque eu já tenho 35 anos. Ah, porque eu já tenho 40 anos. Ah, porque eu já tenho 50 anos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Eu agora sou realista ou pessimista. Eu não tenho mais sonhos. Eu não me iludo mais. Está errado, viu? Pense assim não. Está errado. Está muito errado pensar assim. Veja bem, o profeta está dizendo isso no meio do
caos. Sabe o que eu quero dizer para você? Agora eu quero dizer assim, ó, a vida está caótica, está complicado, está difícil, está dando tudo errado, perdeu um bocado de coisa, está uma complexidade que você não sabe como sair disso. Sonhe! 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 Você não morreu. Sua vida não acabou. Qual é o teu sonho? Qual é o seu sonho? Nunca perca a sua capacidade de sonhar. Nunca perca a sua capacidade de sonhar. Porque no dia que você perder a sua capacidade de sonhar, você morreu. Está andando pela terra. Você precisa ter sonhos para 150 anos de idade. Quando as pessoas me perguntam algumas coisas, eu digo assim, não, eu tenho planos para até 150 anos. Até 150 anos eu tenho planos para fazer. Tenho coisas para fazer. Depois de 150 anos eu não pensei ainda. Mas posso pensar. A eternidade. O fato é que você precisa, mesmo em meio ao caos, saber que o sonho é que vai te tirar do caos. Entendeu? Se a vida estiver caótica e você não tiver nenhum sonho, acabou-se. Acabou-se. Agora, se a vida estiver caótica e você tiver um sonho, você vai brigar para realizar aquele sonho que você ainda tem na sua vida. Por mais caótica que a vida esteja, um sonho será capaz de fazer você ultrapassar o caos. O sonho vai lhe dar um norte, uma meta, um alvo, um objetivo. Um sonho vai ser a sua âncora e vai ser o seu leme, que vai lhe levar aonde Deus quer que você vá. Pergunta é: o que é que você está fazendo na sua vida hoje? Qual é o teu sonho? Aonde é que você está? Porque Deus garante. Naqueles dias, Ele está falando dos nossos dias. Naqueles dias, eu derramarei do meu Espírito. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os jovens terão visões. E vocês, velhinhos caquéticos, terão sonhos. Conclusão. Veja bem, não há como não ser assim. Por mais prevenidos, por mais sensatos, por mais pessoas de bom senso que nós sejamos, um dia a praga dos gafanhotos vai nos pegar. Não adianta. Seria muito bom se a gente pudesse traçar uma linha reta e andar por ela na terra. E não sair dessa linha reta. Mas não é assim. A vida não funciona assim. Nós não vamos atrás dos gafanhotos, mas eles vêm até nós. Nós não procuramos sarna para nos coçar, mas elas aparecem. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Não adianta.
Nossa vida, em algum momento, ela será invadida pelo mal. É certo isso. Nessa hora, 3 atitudes vão nos ajudar a vencer o caos. Primeira atitude: rasgue seu coração e não as suas vestes. Segunda atitude: se apresente, se prepare e diga: eu sou forte, eu vou aguentar, Deus me sustentará. Terceira atitude: eu continuarei sonhando no nome de Jesus. Eu continuarei com meus sonhos efervescentes, com os meus alvos estabelecidos, com as minhas metas estabelecidas, com os meus objetivos estabelecidos. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar. Portanto, terceira atitude é: alimente os seus sonhos, jamais esqueça de sonhar. Tenha alvos, metas, objetivos. Sonhe, 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 porque os sonhos dão sentido à sua e à minha vida. Qual é o desafio da gente aqui hoje? Que cada um de nós saímos daqui com um sonho. Cada um de nós possamos sair daqui dessa igreja hoje com um sonho na mente. Qual é o seu sonho? É a pergunta a ser respondida. E por último, para a gente finalizar, a gente pode ter esperança. Sabe por quê? O texto de Joel, capítulo 3, versículo 16. E aqui é fácil da gente decorar, né? Porque a gente sabe de qual João 3, 16, né? Então agora é só você trocar o João pelo Joel, viu? Joel 3,16 diz assim: os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém. Mas vê bem, o texto começa dizendo assim: os céus e a terra falam o quê? Tremerão. Do mesmo jeito que aquela terra, naquela época, tremeu quando os gafanhotos invadiram. Mas sabe o que vai acontecer nessa hora? Vai acontecer isso aqui. O Senhor mesmo, Ele será o nosso refúgio. Nenhum gafanhoto vai te tocar. Glória a Deus. E o Senhor mesmo, Ele será a tua fortaleza. E você estará guardado pelo Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Então, rasgue o seu coração, se apresente, prepare-se, diga: eu sou forte, e continue sonhando. Porque é assim que a gente sai do caos para a esperança verdadeira, no nome de Jesus. Amém.